Olá, meus alunos, bem-vindos ao canal. Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou Margarete Werneck. Para você que está matriculado na Faculdade Sudamérica, a nossa aula de hoje é a disciplina de farmacologia. Nós vamos falar de um assunto novo na nossa disciplina e que está muito em evidência ultimamente. A gente vai falar um pouco de imunologia e como as vacinas são importantes. Nessa época de pandemia, uma vacina contra o coronavírus era tudo que o mundo inteiro queria, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre as vacinas. As vacinas são preparações biológicas que contêm partes ou patógenos atenuados ou mortos, né? Que são vírus e bactérias. Então, as vacinas contêm vírus e bactérias ou atenuados, ou mortos, ou fragmentados, partes desses patógenos, que servem como estímulo imunológico para o organismo produzir anticorpos. Anticorpos são proteínas que interagem especificamente com esses patógenos. Então, para cada doença, para cada agente patológico, nós teremos anticorpos específicos sendo produzidos. Esses anticorpos são produzidos pelas nossas células de defesa, têm uma capacidade de permanecer no organismo após o contato com esse patógeno. O efeito, então, da imunologia, da resposta imunológica desencadeada pelas vacinas tem um efeito duradouro, uma memória imunológica. Só que essa memória imunológica específica para cada patógeno demora um pouco para acontecer. Uma vacina, então, para atingir os níveis de anticorpos que promovem a defesa contra uma doença, demora um pouco para que esses níveis de anticorpos atinjam uma quantidade específica e efetiva circulante no organismo. A vacina, com essas partes dos patógenos ou esses patógenos inativados, vai convencer o organismo que ele precisa se defender, precisa produzir os anticorpos para defesa, sem contudo desenvolver os sintomas da doença, o quadro clássico daquela doença. Dessa forma, quando a gente tem os anticorpos circulantes no organismo, a gente tem uma defesa mais rápida e mais eficaz num caso de contágio por esse patógeno. Muitas doenças deixaram de ser um problema, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, com o desenvolvimento de vacinas específicas. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos umas histórias, né? Nós temos relatos de histórias, mas não é comum hoje a gente ver pessoas acometidas por doenças graves e que podem ter sequelas sérias, severas, como a poliomielite, o sarampo, a rubéola, o tétano e a coqueluche. O calendário vacinal, o calendário nacional de imunização, vem se construindo ao longo da história do Brasil. Desde 1804, quando no Brasil foram feitas as primeiras vacinações contra a varíola, até 2020, com o coronavírus se apresentando como um novo desafio, o calendário nacional de imunizações vem sendo ampliado para cobrir um grande número de doenças que acaba sendo mais economicamente viável prevenir do que tratar essas doenças, né? A vacinação, a imunização através das vacinas, então, se constrói nas sociedades como um pacto social, né? As pessoas que podem receber a vacina e têm condições de criar anticorpos, estabelecer defesas
contra aquela determinada doença acabam protegendo e evitando que esses patógenos atinjam as pessoas que não têm condições de tomar a vacina, que não têm o seu sistema imunológico rígido a ponto de ser estimulado para produzir anticorpos. Pessoas com imunodeficiências, pessoas com tratamentos de câncer, transplantados que tomam drogas imunossupressoras, pessoas que têm doenças autoimunes, gestantes, crianças que ainda não têm condições ou idade suficiente para tomar certas doses de certas vacinas. Então, os muito vacinados, muitas pessoas vacinadas, acabam que controlam essas doenças infecciosas e evitam que essa doença se dissemine na população. Já houve um pensamento de que era melhor deixar pegar a doença para adquirir imunidade, né? Só que o primeiro contato com o patógeno, a gente demora para produzir imunidade específica contra ele. Isso acaba levando a pessoa a um quadro de doença grave, né? Então, essas doenças que podem deixar sequelas ou mesmo levar o indivíduo à morte. O indivíduo vacinado não tem a doença, ele não desenvolve o quadro clínico característico da doença. Ele é estimulado a produzir anticorpos, mas ele não tem as sequelas, ele não tem o quadro patológico, né? Hoje no Brasil são 19 vacinas que nos protegem de mais de 20 doenças diferentes. O calendário cobre as vacinas, promove a imunização desde o nascimento da pessoa até o indivíduo idoso, com peculiaridades sendo respeitadas também, como a questão das gestantes, a questão dos povos indígenas que são mais suscetíveis a determinadas doenças infecciosas. A gente também precisa lembrar que existem campanhas anuais no Brasil, né, que são mais baratas do que tratar um número enorme de doentes. Gripe, os reforços. Então, as campanhas anuais precisam da adesão para que esse pacto social se mantenha, que a saúde da população fique preservada. As reações que uma vacina pode provocar são tidos como eventos adversos eventuais. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão responsável por fiscalizar o licenciamento de uma vacina antes dela entrar no mercado e depois promove o monitoramento desses possíveis efeitos adversos que uma vacina pode apresentar. Quando a vacina é aplicada num número enorme de pessoas, como a população brasileira, esses eventos adversos são considerados raros ou eventuais, a gente tem a garantia de que a gente está utilizando uma vacina muito segura, né? Apesar de todos os benefícios da vacinação, ainda há correntes no mundo todo chamados antivacinas, né? São aquelas pessoas que se baseiam em notícias e informações que infelizmente não estão condizentes com a verdade, não são condizentes com as informações seguras de fontes científicas para basear suas opiniões, né? Uma opinião no combate resultados de ciência e de pesquisa. Muitas publicações na mídia leiga, que a gente diz assim, não em revistas especializadas, sobre vacina causar autismo, morte súbita de bebê, efeitos imprevistos e desconhecidos ao longo prazo, que o tiomersal, que é o mercúrio utilizado para conservação das vacinas em frasco multidosagem, é muito perigoso, né? Desenvolve câncer, desenvolve não sei o que tem lá, que a limpeza dispensa o uso de vacinas, que uma eventual doença é apenas um fato infeliz da vida da pessoa, né? São afirmativas falsas, muito irresponsáveis e de consequências desastrosas
tanto para a pessoa que pode vir a contrair uma doença potencialmente fatal, quanto para a sociedade como um todo, que pode ver uma doença considerada erradicada voltar a aparecer naquela população, né? Então a gente precisa ter em mente que a gente não pode pensar dessa maneira, que a gente tem que buscar as fontes seguras para basear a contribuição que nós, como profissionais de saúde, podemos dar ao bem-estar global do nosso paciente, né? Promover um aconselhamento em saúde baseado na ética, baseado em informações científicas seguras, de fontes confiáveis, para aconselhar o nosso paciente, né? No mais, eram essas reflexões e informações que eu gostaria de trazer para vocês hoje nessa aula sobre imunização e vacinas. Se você viu a nossa aula até o momento, deixe o seu like. Se você gostou, ative o sininho do canal, se inscreva para não ficar de fora, para não perder nenhuma dos nossos conteúdos, né? Eu espero vocês na próxima aula, na próxima semana. Um abraço, até mais. Tchau!